Então, galera, olá, eu sou Elias, eu já venho até comigo algumas vezes. É muito legal ver gente nova, sempre interessante ver ter uma comunidade de Python aqui no Rio, que está sempre se movimentando e tal, sempre maneiro. Hoje eu vou falar de encoding, que é um assunto que todo programador, independente da linguagem, sempre vai apanhar, e enfim, apanho diariamente por causa disso. E a minha ideia hoje é um pouco mostrar o que é encoding, por que os problemas acontecem e tentar ajudar vocês a quando vocês encontrarem um problema, ter uma noção melhor onde talvez esteja a causa daquele problema para poder realmente solucionar. Também não adianta ficar dando um monte de receita de bolo, se tem isso, faz aquilo, se essa sessão tem isso daqui. Que encoding é sempre uma zona e é muito difícil saber a real causa, então a minha ideia é realmente tentar ajudar vocês nesse aspecto. E aí, eu acho que para entender um pouco de... bugado aí, sempre, mas enfim. Para entender um pouco do encoding, eu acho interessante pensar na forma como a gente se comunica entre pessoas mesmo, né? Então, tipo, se tem uma pessoa falando com outra pessoa, em geral você está falando com alguém, seu amigo, você tem uma ideia que você quer passar para ele, mas para você passar a sua ideia para ele, você vai ter que transformar a sua ideia usar alguma linguagem para poder, né, codificar a sua ideia, e depois tem que codificar essa linguagem em uma série de fonemas que você vai falar, que seu amigo vai ter que ouvir, decodificar os fonemas para a linguagem, vocês têm que falar obviamente a mesma linguagem, e depois ele vai decodificar a ideia, que se tudo der certo, geralmente não dá certo, vai ser a mesma ideia que você queria passar. E tem muita sitcom, tipo Seinfeld, que é basicamente isso dando errado. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, pensar que a gente tem várias camadas de abstração. A gente tem uma ideia que é o que a gente quer passar, mas como a gente não pode passar a ideia diretamente, a gente tem que ir codificando ela para poder transmitir e a outra pessoa ir decodificando até chegar na ideia de novo. E aí surge um problema, né? E se eu quiser me comunicar com alguém no futuro? Se eu quiser comunicar com alguém que esteja longe, que eu possa simplesmente falar para ela? Para isso a gente inventou sistema de escrita, certo? Então, sistemas de escrita, e aí tem vários, né? A gente acaba usando um sistema alfabético, mas tem tipo, enfim, vários sistemas que a gente codifica as nossas ideias não em fonemas, mas em texto, né? Em símbolos que a gente, claro, escreve no papel, põe numa pedra, na parede, sei lá, que outras pessoas que também conhecem aqueles símbolos, conhecem aquela codificação, leem, veem e conseguem entender qual é a ideia que você queria repassar. E aí, quando surgiu o computador, surgiu outro problema, que é, como é que eu escrevo no computador? No computador só entende números, mais ou menos, né? Ele tem só 1 e 0, mas vamos supor que ele entenda números. Como é que eu vou escrever em números, né? Eu não posso fazer um símbolo no computador. E aí, surgiu o conceito de encoding, né? Encoding significa exatamente codificação. E o que o encoding faz você tem vários caracteres que você quer escrever, que você escreveria no papel, mas como você não pode escrever isso no computador, você cria um mapa desses caracteres para números, né? Então você vai falar, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo mais para frente, mas você vai falar, por exemplo, A igual a 1, então quando você quiser se referir ao A, você escreve 1 no computador. E tem, enfim, zilhões de formas de fazer isso diferentes. E aí a gente fala que cada forma diferente que você pode transformar caracteres em números é um encoding diferente, é uma codificação diferente. Então, o exemplo que eu quero dar aqui, enfim, 2 encodings pensei simples, que são, um chamei de direto e chamei de indireto. No direto, chama direto porque tipo, A igual a 1, B igual a 2, etc, até C igual a 26. E aí o indireto é porque é o contrário, né? Z igual a 1, Y igual a 2, etc, até A igual a 26. Então, se a gente quiser codificar uma string, tipo fora Temer, a gente vai ter que escolher um encoding para poder codificar essa string. Então, por exemplo, no direto, o F vai ser o 6, o O vai ser o 15, o A vai ser o 1, etc. Então, eu vou poder escrever uma sequência de números que eu consigo depois transformar na minha string de volta fora Temer. Mas se eu for usar outro encoding, a sequência de números obviamente vai ficar diferente. Então, eu estou codificando o mesmo texto de 2 formas diferentes, a sequência de números é diferente. Isso significa que se você simplesmente só visse essa sequência de números, não tem como você saber o que ela se refere. Você tem que saber também qual é o encoding que está sendo usado ali, para você poder voltar no texto. E aí que está a raiz de todos os problemas de encoding.
Mas aí aqui tem um problema, né? Nessa codificação que eu criei só tem letras, né? Como a gente vai representar pontuação, espaço, etc. E aí criaram, na década de 70, eu acho, mais ou menos, criaram o ASCII, não é ASCII 2, que é uma sigla, que representa os caracteres comuns do inglês, tipo, incluindo pontuação, cifrão, tem até tio e tal. E mais caracteres de controle, né? Quebra de linha, apitar, backspace, deletar um caractere, etc. E ele faz isso usando números de 0 a 128. Né? Então tem no máximo... Mentira, 0 a 127. Tem no máximo 128 caracteres possíveis no ASCII. E aí, só que, enfim, isso é para o inglês, né? E como é que a gente faz para, então, por exemplo, escrever A com acento no ASCII? A gente não escreve. E a galera começou então a criar encodings separados. Outros char-sets, por exemplo, tem um padrão ISO 8859, que é uma família de encodings que estendem o ASCII, né? O ASCII vai de 0 a 127, mas se você pegar um byte você pode usar de 0 a 255. Então está sobrando aí 128 caracteres, espaços que ninguém estava usando. Então a galera começou a pegar esses 128 espaços e começou a transformar em coisas úteis. Então, por exemplo, o ISO 88591, também conhecido como Latin 1, é o que a gente, enfim, acabou usando mais no nosso contexto, que além dos caracteres ASCII, ele coloca caracteres comuns nas línguas da Europa Ocidental. Então, língua tipo A com acento, cedilha, trema, esse tipo de coisa. Mas tem vários outros também. Tem o Latin 2, que é para a Europa Central, tem o de tailandês, tem um para gaélico, etc. Tem acho que uns 20 encodes diferentes dentro dessa família ISO 88591. E essa família, então, ela sempre usa um byte para codificar. E aí tem um problema. Imagina que você está fazendo um site que você, sei lá, gosta de estudar tailandês, você quer fazer um site sobre tailandês, mas seu site é voltado para o brasileiro. Então você está escrevendo em português e lá no meio você tem que colocar uma frase em tailandês para mostrar alguma coisa da língua. Seu site está usando um encoding, você tem que usar um encoding Latin 1 para poder botar os acentos em português. Mas para mostrar em tailandês você não pode usar o Latin 1, porque o Latin 1 não tem os caracteres em tailandês. Então você vai ter que ir lá no meio do texto, falar, aqui acaba um encoding, aqui começa outro encoding, aí tem um texto, aí aqui acaba esse encoding, começa outro encoding, e aí começa a ficar bem complicado, né? Caos total. Então, aqui estão esses problemas, né? Se você tem um texto que mistura os caracteres em char-sets diferentes, vai ficar caótico, você tem que ficar falando onde cada encoding é usado. E, além disso, você precisa, às vezes, você acaba tendo que usar um char-set para cada língua, né? E aí, acaba ficando muito, seria um char-set também, fica difícil de gerenciar isso. Então, a galera criou um padrão chamado Unicode, que é um padrão internacional que já falou, não, vamos fazer um encoding para qualquer língua possível que alguém possa imaginar, qualquer forma de escrita vai resolver esse problema. Que é um objetivo bem megalomaníaco. E até os emojis, né? Os emojis que a gente usa lá, carinha com olho de coração, sei lá, high five, coraçãozinho, etc. Também são caracteres que estão dentro de Unicode. E aí, sempre que o Unicode lança um padrão novo, acabam saindo novos emojis nas novas versões do Unicode. E aí, para isso, o Unicode resolveu, em vez de fazer de 0 a 128, tem no ASCII, ou até 255, tem no ISO 8859, resolveram fazer de 0 a 4 bilhões e bastante. Porque o cara falou, acho que 4 bilhões e pouco deve ser o suficiente para codificar todos os caracteres usados no planeta Terra. Então, obviamente, é bem mais que 8 bits. No caso, são 32 bits. E além disso, o Unicode ele não trabalha só com a codificação de letras e números, ele também trabalha com outras coisas. Então você, por exemplo, em vez de ter só um A com acento, você pode botar quantos acentos em cima do A você quiser, vai ficar um A cheio de acentos, sei lá, se você quer fazer isso, você pode fazer isso. Ligaduras, ordem de leitura, porque tem língua que você lê da esquerda para a direita, tem língua que você lê da direita para a esquerda. Então o Unicode ele tenta também resolver esses problemas que são difíceis. E aí, para o Unicode, ele considera que caracteres são unidade de texto, né? Tipo, eu falo assim, isso aqui é um caractere. Mas isso também é meio arbitrário, né? Tipo, para ele é um caractere, mas com acento também é um caractere separado. E a gente vai ver lá um pouco para frente que só acento também é um caractere, esqueci o nome daquele caractere ali, mas é um A com E que a gente usa, sei lá, em islandês, por exemplo, é um caractere, mas na verdade são dois, então às vezes é meio, não é uma definição muito bem fechada. Mas, em geral, o que a gente trabalha, a gente pensa que um caractere é uma unidade de texto. E cada caractere desse recebe um número. Esse número a gente chama de code point. Isso é uma nomenclatura, mas é um número associado, né? Lembra que o encode é uma
mapeamento de caracteres para números. E a tabela de code points ela é única, então tipo, o A vai ser 65, o A maiúsculo, sempre vai ser 65. A questão é que a forma que você tem para representar 65 no computador também varia. Então, às vezes, mesmo você usando o Unicode, você vai poder ter várias representações binárias diferentes da mesma codificação. Então, uma das coisas que fazem variar, por exemplo, eu falei mais cedo, é normalização. Que é o seguinte, ou você pode guardar o E com acento como um caractere, E com acento, ou você pode guardar isso como um E e um acento. E aí, para o Unicode, as duas coisas são o mesmo code point, mas estão representadas de formas diferentes. Então isso adiciona uma certa complexidade também à coisa. E além disso tem os UTFs, que eu vou falar daqui a pouco, que são formas diferentes de você escrever um número na memória, e aí, enfim, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, o jeito mais simples de você escrever um Unicode é chamado de UTF-32, que está cortado, mas é UTF-32, como já deve ter visto em algum lugar. Que ele basicamente fala assim, já que a gente tem que representar 4 bilhões e pouco de números possíveis, então a gente vai usar 4 bytes para representar cada caractere e é isso, acabou. A vantagem disso é que é fácil de pular. Se você quer pegar o nono caractere, você faz 9 vezes 4, dá 36, e você vai para o 36º byte, você já tem ali seu nono caractere. Você pode pular muito fácil. A desvantagem é que você acaba gastando muita memória, porque se você quer representar um caractere que só precisa de 1 byte, né, que é tipo, sei lá, o A maiúsculo que é 65, você não precisa de 4 bytes para representar o número 65. Então você vai acabar com 3 bytes zerados à toa, que pode acabar consumindo muita memória. Para isso criaram um outro padrão, que é o TF-16. Então eles falam assim, beleza, não vamos usar sempre 4, às vezes a gente pode usar 2, mas se não dá para usar em 2, a gente vai usar 4. E aí, ele foi criado meio por questão de compatibilidade, porque tinha outras codificações que eu não falei que também usavam 16 bits e tal. Mas hoje em dia, acho que quem só usa o TF-16 é o Java e JavaScript, com asteriscos aí, porque também depende de versão, de biblioteca que você está usando, de browser, de um monte de coisa. Então também não é tão assim. Mas ele existe. Só que a galera realmente usa é o TF-8. Né? O TF-8 foi criado pelo Robbie Pike e o Ken Thompson, então se você ver esses dois nomes, pode ter certeza que é bom. Ken Thompson é um dos criadores do C, do Unix, hoje em dia ele está no Go. O Robbie Pike também trabalhou na Bell Labs na época do Unix, um dos criadores do Go também atualmente. Go é a linguagem Go, né? Não no jogo Go. E o TF-8 eles fizeram assim, vamos fazer o seguinte, vamos usar o mínimo de memória necessária. Se a gente precisar só de 1 byte, a gente usa 1 byte. Se a gente precisar de 4 bytes, a gente usa os 4 bytes, mas se precisar de 2 ou 3, a gente pode usar isso também. E aí, isso faz com que você consiga ter sua representação de um texto comprido de forma mais compacta. E ele faz isso de um jeito muito esperto, você consegue só no começo do primeiro byte saber quantos bytes você vai precisar e tal, é bem esperto a parada. E além disso, ele consegue ser compatível com o ASCII, porque o ASCII é o que a galera sempre usou, principalmente para programar e tal. Então, um texto em ASCII, ele também é válido como o TF-8. Sendo que um texto em ASCII não é válido como o TF-32, porque o ASCII leva só usar 1 byte e o TF-32 tem que usar exatamente 4 bytes. Então, para você ler um ASCII e um TF-8, você tem sempre que converter. E o TF-8 não, não é o TF-32, perdão. E o TF-8 não, você pode pegar um texto em ASCII e fingir que ele é um TF-8 e funciona lindamente. Mas ele tem uma desvantagem, né? Pular para uma posição qualquer, se tem um texto lá rodado em um TF-8, você fala, eu quero pegar a 10ª letra. Não é fácil, porque é variável. Então você tem que simplesmente ir para a primeira, ver onde ela acaba, ir para a segunda, ver onde ela acaba, etc. Então se você ficar sempre pegando muitas posições no meio, numericamente, isso pode deixar seu programa muito mais lento, né? Então por isso que é o ODN. Você sempre tem que percorrer desde o começo até onde você quer, para você realmente achar onde está aquele caractere. Mas acaba que os benefícios ganham. Então aqui tem um gráfico de uso de codificações, aquele W é o Latin One, que eu falei mais cedo. O Diesel eu não sei qual é, enfim, tem outros também. Você vê que o TF-8 surgiu e ganhou, hoje em dia quase todo mundo só usa o TF-8. Então, na dúvida, usa o TF-8, porque ele vai funcionar a maior parte do tempo. Mas enfim, isso aqui foi só mais um background pra gente entender um pouco o que está por trás do conceito de Unicode e tal. Eu vou mostrar agora um pouco como é que isso está em Python, né? Como é que isso influencia no nosso quando a gente está codificando em Python, quais são os erros que podem acontecer, etc. Então, em Python 2, e aí também, só para deixar mais complexo a diferença entre Python 2 e Python 3.
Em Python 2 existe um tipo chamado Unicode que representa uma sequência abstrata de caracteres, né, que como se fosse naquele nosso fora Temer. E aí a gente, quando vai fazer escrever um texto em Unicode em Python, a gente coloca um U na frente, Python 2 isso, né? A gente coloca um U na frente e aqui vai ter um texto que o Python vai entender como se fosse uma sequência de caracteres. Ou seja, é uma sequência abstrata que representa os caracteres. E tem o tipo str, que representa sequências de bytes. Então, se você escrever só com aspas, o Python vai entender aquilo como uma sequência de bytes, ou seja, já está meio que codificado. E aí isso era um certo problema, porque normalmente a gente escreve só assim. Quando a gente escreve assim embaixo, a gente perde toda a facilidade de poder trabalhar com caracteres diferentes, línguas diferentes. Isso gerava muito problema de encoding e tal. E aí a galera resolveu, então, Python 3 fazer o contrário. Vamos fazer que str vai ser a representação de caracteres. Então, tipo, pegaram o mesmo nome, que eu achei uma ideia meio ruim, porque confunde pra caramba. str em Python 2 tem nada a ver com str em Python 3. E aí você escreve com aspas. E o tipo que seria a sequência de bytes, né, já codificada, a galera chamou isso de byte. Então, se você escrever, para você escrever uma sequência de bytes, tem que botar um B na frente do abre aspas. E aí tem dois métodos para você transformar, né? Vou mostrar aqui os dois logo. Que se você quer transformar, se você tem um valor que é str, você quer transformar ele em Unicode, você chama encode, você está codificando ele, porque eu tenho uma sequência de bytes, perdão, tem uma sequência de bytes, isso ficou ao contrário, na real. Enfim, porque eu acho que copiei errado. Mas na verdade é o contrário, porque você tem uma sequência de caracteres que quer transformar numa sequência de bytes, então você tem que codificar ela, você tem que transformar em números. E se você tem uma sequência de números que você quer transformar em letras, você tem que decodificar ela, né? Decode. E em Python 3 é a mesma coisa, são os mesmos métodos, só que os tipos são diferentes, né? Aqui o encode vai de str para byte e aqui o decode vai de byte para str. Então, resumindo, se você quer transformar de fora Temer em um monte de número, você vai encodar ou codificar. Mas se você quer transformar de um monte de número, né, isso aqui é o contrário, em fora Temer, aí você tem que decodificar, transformar de números em letras. Vou mostrar aqui no código como é que isso funciona, só para mostrar aqui. Aqui eu tenho uma aba rodando Python 2 e aqui uma aba rodando Python 3 para mostrar as diferenças. Então aqui eu criei duas sequências, uma criando com o U na frente, vocês conseguem ler daí de trás? Está de boa? Uma criando com o U aqui na frente e outra sem o U na frente, né? Que está em Python 2. Então se eu executar aqui, ele vai me falar que o tipo do primeiro é o tipo Unicode, que nem eu tinha mostrado, você coloca um na frente, e o tipo do segundo é o tipo str, ou seja, já decodificado. E se eu tentar comparar os dois, Python vai me dar não vai dar um erro, mas ele vai me dar um warning. Ele vai falar, olha só, você está comparar um Unicode com str. Eu tentei converter os dois para Unicode, ou seja, eu tentei converter esse cara aqui para Unicode, mas eu não consegui. Porque eu não sei qual a codificação que você estava usando, né? Só tem os números lá, tentei usar o Unicode e não consegui. Então eu vou simplesmente assumir que eles são diferentes e ele te dá falso. Então, a primeira lição é, nunca faça isso. Se você vai comparar por igualdade duas strings, saiba qual é o tipo delas. Você tem que saber o que você está comparando. Você tem que ser Unicode com Unicode e str com str. E já em Python 3, a gente tem uma coisa parecida, né? Tem o coração e o byte coração aqui. E quando eu rodar, ele vai me dar um erro. Ele vai falar, olha só, byte não pode conter caracteres literais, perdão, pode conter apenas caracteres ASCII. Ou seja, enquanto aqui no Python 2 eu podia fazer isso daqui, fazer uma sequência de bytes, e aqui o Python meio que ia tentar se entender, geralmente ele ia se entender errado, que gerava muito problema. Aqui a gente não deixa você fazer isso. Olha só, se você vai criar uma sequência de bytes, você tem que encodar, já tem que dar ela codificada de um jeito certo e tal. Então você não pode simplesmente botar um tio aqui. Então para você colocar essa sequência direto em byte, você tem que escapar os bytes. Você tem que falar, olha só, o cedilha é um C com um tio não, é um cedilha, acho que é o nome disso. E um A com um tio é um A com um tio. Então você está aqui já codificando, assim que você cria uma string
em Python 3. E aí se você tentar comparar,